Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje a escola dominical está sendo gravada aqui da minha casa e daqui, obviamente, será transmitida. Eu quero saudar a você que está aí do outro lado com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós continuamos nesse período de quarentena, graças a Deus. Já hoje podemos estar na igreja, na casa do Senhor. E para continuarmos estudando a palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, e hoje nós teremos aqui a última aula deste Evangelho, nós gravamos esse vídeo aqui. As outras aulas seguirão inalteradas, no sentido de que vocês estarão na casa de vocês acompanhando a Escola Bíblica Dominical e nós vamos estar gravando ou da igreja ou de algum lugar, a fim de sempre conseguir transmitir a mensagem do Evangelho e esclarecer sobre as Escrituras a você aí, mesmo estando na sua casa. Hoje nós vamos ver o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do versículo 9 até o versículo de número 20. Como eu estou aqui em casa, eu já peço desculpas pelos possíveis ruídos na comunicação, talvez um cachorro latindo, um carro passando, essas coisas acontecem, mas preste muita atenção na mensagem que Deus tem para o teu coração nesta noite, porque com certeza o assunto sobre o qual nós vamos tratar, tal como o assunto que o nosso irmão Alisson tratou nas duas últimas aulas, são centrais no Evangelho. É extremamente importante que você entenda que de fato Jesus ressuscitou e o que foi que sucedeu depois da sua ressurreição. Abra, por favor, a sua Bíblia no capítulo 16 do Evangelho de Marcos. Acompanhe comigo as leituras dos textos que serão efetuados aqui e com certeza o Senhor te acrescentará nessa noite. Marcos capítulo 16, a leitura será do versículo 9 até o versículo de número 20, para a glória do nosso Deus. A palavra do Senhor diz assim, Marcos 16 e 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Primeira aparição de Cristo depois da sua ressurreição, a Maria Madalena. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com Jesus, os quais estavam tristes e chorando. Olha a situação dos discípulos depois da morte de Jesus, tristes e chorosos, tristes e chorando. Versículo 11. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Mesmo Jesus tendo avisado várias e várias vezes que haveria de ressuscitar, que ele morreria para que se cumprisse o Evangelho, para que se cumprisse a palavra que Deus havia dito, eles não acreditaram no testemunho daquela mulher. Versículo 12. E depois manifestou-se outra vez a 2 deles, que iam de caminho para o campo. Esse aqui, a gente vai dar uma olhada nessa passagem, é quando Jesus se manifesta aos 2 discípulos que estavam no caminho indo para Emaús. Versículo de número 13. E ainda estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que o tinham visto, já ressuscitado. Aqui a gente tem umas palavras de Jesus. Versículo 15. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora,
o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Amém. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta palavra e pedir que Ele nos abençoe na ministração dessa aula, a fim de que, de fato, você seja edificado e a minha vida também seja edificada pelo nosso Deus. Pai amado, Deus bendito, maravilhoso és Tu. Muito obrigado, Senhor, por ter nos permitido estudar este Evangelho, o Evangelho de Marcos. Um Evangelho tão claro, tão simples, tão objetivo, tão direto, e que nos fazem enxergar a Tua glória, Pai, por meio das atitudes, por meio dos milagres, por meio das vitórias que o Senhor produziu e que realizou na vida das pessoas. Obrigado por ter vindo ao mundo, Jesus. Obrigado por ter estado com os homens aqui na terra. Nós não éramos dignos da Tua presença, mas o Senhor esteve conosco. Muito obrigado por isso. Obrigado por ter ido à cruz, por ter se sacrificado por nós, por ter tido Teu sangue tirado de Ti, por amor a nossas vidas. Nós nunca seríamos dignos deste sacrifício, mas o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus de amor. Muito obrigado por isso. Obrigado por ter morrido por nós e por ter ressuscitado, por ter vencido a morte. A morte não tem mais poder sobre nós, ó Deus, porque o Senhor venceu a morte. E diante, Senhor amado, desta vitória, diante deste triunfo, não há em nós questionamentos, como o Senhor mesmo disse na Tua palavra. As nossas dores não são para comparar com as dores que o Senhor sofreu. E o Teu triunfo, a Tua vitória, nos garante, Senhor amado, que nós também seremos vitoriosos, não por nossos próprios méritos, mas porque o Senhor é bom e porque a Tua misericórdia, a Tua benignidade, e que se estende de geração em geração, tem nos alcançado. Muito obrigado por ser o nosso Deus, e nós somos muito gratos por sermos os Teus servos. Nos esclarece nesta noite, Senhor, a Tua palavra. Em o nome de Jesus, alcança os corações que necessitam Te ouvir, que estão nas suas casas, nos seus lares. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Meus irmãos, este texto que a gente acabou de ler aqui, eu poderia dividi-lo em 3 pequenos blocos. O primeiro bloco, do versículo 9 até o versículo de número 14. Aqui a gente tem o bloco das aparições de Jesus. O segundo bloco seriam as palavras que Jesus disse aos seus discípulos na grande comissão, do versículo 15 ao versículo 18. E no final, nós temos 2 versículos que são palavras de Marcos falando a respeito de Jesus. Então, nesse primeiro bloco, do versículo 9 ao versículo 14, nós temos algumas aparições de Cristo depois da sua ressurreição. Nós já vimos na aula passada, o nosso irmão Alisson muito bem colocou de maneira inequívoca que Jesus de fato ressuscitou e foi mostrando tudo aquilo que contribui para que nós entendamos como crível a ressurreição do nosso Senhor. É óbvio que eu percebo que a maior prova de que Jesus ressuscitou, para além das suas aparições, foi o fato de que a essas pessoas que Jesus apareceu, essas pessoas aqui, estiveram dispostas a entregar a sua vida por amor a Cristo. E muitas delas fizeram. Quando nós olhamos para os 11 apóstolos aos quais Jesus apareceu depois da sua ressurreição, dos 11, 10 tiveram mortes muito cruéis. E para que eles não morressem, bastava apenas que eles dissessem: não, Jesus não ressuscitou, aquilo que eu estava dizendo era mentira, eu retiro todas as palavras que eu disse. Bastaria eles dizerem isso, negarem a Jesus, para que eles não fossem decapitados, para que eles não fossem transpassados pela espada, para que eles não fossem crucificados, como foi obviamente o caso de Pedro. Enfim, um básico testemunho de negação seria suficiente para salvar a vida deles, mas
mesmo diante da morte, eles disseram assim: o Evangelho é verdade, Jesus Cristo é verdade, Ele viveu, esteve entre nós, pregou, curou, expulsou demônios, fez maravilhas no nosso meio, morreu, mas Deus o ressuscitou de dentre os mortos e Ele subiu ao céu e sentou-se à direita de Deus Pai e está lá com Ele. Esse testemunho, o evangelho que os discípulos pregavam, era verdade. E por causa dessa verdade, eles morreram. E por causa da pregação deles e por causa da morte dele, nós hoje desfrutamos desta palavra maravilhosa, a palavra de Deus. E o mesmo Cristo que apareceu a esses homens, Ele aparece a nós também, de outra maneira. Mas Ele aparece a nós também, Ele fala conosco. O mesmo Jesus que falou com Pedro, que falou com Tiago, João, com Tomé, com os apóstolos, Ele também fala conosco. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E esse é um grande privilégio. A Bíblia nos mostra aqui, nesse primeiro bloco, do versículo 9 ao versículo 14, 3 aparições de Jesus. A primeira aparição enumerada é a aparição a Maria Madalena. Maria Madalena. Vamos dar uma olhada no texto bíblico a fim de verificarmos essa aparição de Jesus à sua serva, aquela de quem ele havia expulsado 7 demônios. Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 20. O texto vai do versículo 11 ao versículo 17, mas eu vou ler apenas 2 versículos aqui, na verdade 3, os versículos 15, 16 e 17. João capítulo 20, versículos 15, 16 e 17. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, a pessoa que cuidava do local onde Jesus estava, tinha sido posto depois da sua morte, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei até ele, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Veja que Jesus não usou mais a expressão mulher, usou a expressão Maria, como quem diz assim: eu te conheço. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, não me toques, Maria, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vou para os meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus aqui não permitiu ser tocado por Maria Madalena, que o reconheceu como mestre. É interessante que na segunda aparição de Cristo, que o Evangelho de Marcos não relata, na aparição que ele faz às mulheres, e aí inclui novamente a Maria Madalena, nesta aparição que está registrada em Mateus, no capítulo 28, versículos 8 e 9, as mulheres se aproximam de Jesus, adoram a Jesus, beijam os seus pés, contentes, felizes, regozijantes de que Jesus tivesse ressuscitado. E elas se aproximam de Jesus e tocam em Jesus. Interessante que nesse primeiro momento Jesus não permite ser tocado. Por que ele não se permite tocar? Segundo ele mesmo disse, porque ele ainda não havia subido para o seu Pai. Certamente depois de ter ressuscitado, ter aparecido a Maria Madalena, que foi a primeira pessoa cronologicamente a quem ele apareceu, depois disso ele subiu para o seu Pai e novamente desceu a estar com as pessoas aqui e apareceu novamente a Maria Madalena e a outras mulheres, como nos relata o Evangelho de Mateus no capítulo 28. Logo na sequência, Jesus se manifesta a Pedro. Esta aparição não está registrada aqui, mas a gente vê que quando os 2 discípulos que estavam indo a Emaús retornam para Jerusalém e
aparecem aos discípulos e começam a dizer o que havia acontecido, os discípulos dizem assim, é verdade que ele ressuscitou. E ele já apareceu a Simão, já apareceu a Pedro. Então apareceu a Pedro. E quando o apóstolo Paulo escreve, ele também ratifica essa aparição a Cefas, que é exatamente Pedro. Tá? Então, essa aparição a Pedro está registrada em Lucas, no capítulo 24, versículos 33 e 34. Em algum momento vai aparecer na sua tela, acho que pode ser agora, as aparições de Cristo depois da sua ressurreição. E aí você pode tirar um print dessa imagem que está aparecendo aí na tua tela, ou tirar uma foto para você ter esse material que é extremamente interessante. São as aparições de Jesus depois da sua morte. Então a terceira aparição, cronologicamente falando, e aqui a gente tentou organizar de maneira muito direita, muito responsável, para ter uma organização cronológica. Então, provavelmente, de fato, dentro da cronologia foram essas aparições, desde a primeira até a 11ª que está nesse quadro que provavelmente está aparecendo para você agora. Então, terceira aparição a Pedro. Tá? A quarta aparição aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Esta aparição, o evangelista Marcos nos relata aqui no versículo 15, no versículo 12, Marcos 16, 12. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. Vamos dar uma olhada nessa aparição de Jesus aos 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Vamos ver aqui o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo 23. Abra a sua Bíblia aí na sua casa. Lucas 23, a partir do versículo 13, a gente tem a aparição de Jesus aos 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Um deles é identificado pelo nome, que é o Cleopas. No capítulo 18 a gente tem essa identificação. Mas eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 14, que diz assim, Lucas 24, 14. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido em Jerusalém, da morte de Jesus e tal. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas eles não reconheceram Jesus. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não reconhecessem. E ele lhes disse, Jesus falando, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Percebam que era nítido na fisionomia daqueles homens a tristeza, porque para eles Jesus era a esperança, Jesus era a salvação para o povo de Israel. Jesus era a solução, era a salvação para as pessoas, mas na mente deles, Jesus seria um revolucionário que se insurgiria contra Roma, destituiria o Império Romano, destruiria o Império, ou pelo menos daria liberdade ao povo de Israel. Era isso que esses homens esperavam. Era isso que os outros discípulos esperavam. Mas Jesus veio para implantar o seu reino, e o seu reino não era desse mundo, o seu reino era eterno, o seu reino é eterno. E a gente tem Jesus que vai conversando com os homens, vai conversando, e é interessante que Jesus começa a esclarecer aqueles homens sobre aquilo que estava profetizado a respeito dele mesmo. E ele começa explicando por Moisés, segundo o versículo 27, Lucas 24, 27. Jesus começa explicando por Moisés e vai explicando todas as escrituras. E obviamente que a caminhada foi longa, acredito que mais de 10 quilômetros de caminhada, a caminhada foi longa, então deu para Jesus explicar, esclarecer muita coisa
que estava escrita sobre ele lá no Antigo Testamento. E aí os homens chegaram perto da aldeia para onde estavam indo, ou na aldeia para onde estavam indo, e Jesus fez com que ia para mais longe. Quando Jesus fez como quem ia para mais longe, os discípulos, o Cleopas, esses não estavam entre os 11, tá? Eram discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, mas não estavam entre os 11. Então, disseram assim para Jesus: o sol já se declina, a noite está chegando, talvez seja perigoso continuar a caminhada. Fica conosco esta noite, ceia conosco, alimente-se conosco. E isso Jesus fez. Entrou na casa daqueles homens e foi cear com eles. Como era costume aos homens daquela época, o visitante pegou o pão, ergueu até os céus, deu graças ao Pai pelo pão, e ao partir do pão, aqueles homens reconheceram que aquele que estava ali era Jesus. Quando aqueles homens reconheceram no partir do pão que era Jesus, Jesus saiu, desapareceu dali. E a alegria do coração daqueles homens era tão grande que na mesma hora, enfrentando os perigos da noite, eles retornaram para Jerusalém. E na conversa eles diziam: por acaso não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? A palavra de Jesus faz o nosso coração arder, porque há poder na palavra do nosso Cristo. Há poder em nosso Deus. E ele apareceu a esses dois homens no caminho de Emaús, como está aqui relatado em Lucas, e o Marcos, de maneira muito objetiva, faz essa demonstração no versículo de número 12. Versículo 13. E ainda estes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Ou seja, os discípulos voltaram para Jerusalém, encontraram-se com os outros discípulos e disseram: Jesus nos apareceu. Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas o coração deles estava tão endurecido de maneira que eles não acreditaram ainda, nem no testemunho de Pedro, nem no testemunho de Cleopas, nem do outro discípulo, nem da mulher, ou das mulheres que haviam testemunhado a respeito da aparição de Jesus. E aí, o Marcos coloca aqui a outra aparição de Cristo, quando Jesus aparece aos discípulos. Essa aparição